Boa tarde, muito boa tarde. Eu tô aqui hoje para conversar com uma bailarina das melhores. Eu arrisco a dizer que uma das melhores bailarinas que o mundo já conheceu. Brasileira, Nora Esteves, primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio, dançou muito no exterior e dançou muito bem. Edna, seja bem-vinda. Nora Esteves, ela é de um refinamento técnico, artístico, que poucas bailarinas conseguem atingir. E eu vou mandar o convite para ela agora, tomara que eu consiga. Nora Esteves. Nora Esteves, minha convidada. Nora Esteves. Já mandei um convite, Nora, estou esperando que você aceite. Oi, Atenção, Esteves. Tudo bem? tudo bem? E você, querido? Melhor agora. Seja muito bem-vinda e muito Muito obrigado. obrigada. Imagina. Deixa eu colocar aqui meu celular, tá? Sim, fique à vontade. Eu me esqueci que ia dividir a tela. Aham. Espera aí um instantinho só um minuto. Não se preocupe. Você prefere que eu mande um outro convite ou não precisa? Não, não, tá ótimo. Estou colocando aqui. Por nada, Edna. Seja bem-vinda também. Me diz se você está me vendo bem. Ah, não, tem que mexer aqui na Se você posição. girar à sua direita, aí acho que agora vai ficar muito bem. Agora tá? Tá bem? Ou não? Então, um pouco distante, mas eu Ah, estou vou lhe botar vendo. mais perto. Vou botar mais É perto. isso. E agora melhorou? Muito, Nora, muito. Então Então, tá. olha, muito obrigado mesmo. Eu estava dizendo aqui que eu ouso dizer que você é uma das bailarinas mais elegantes que o mundo já conheceu, viu? Que Nossa, eu... muito obrigada. Sim, mas não é um elogio gratuito. Isso é fruto de quem pesquisa dança e estuda. Nós vemos muitas bailarinas no mundo inteiro, não é? E temos você como uma excelente representante da técnica clássica, viu? Muito E estamos obrigada sendo... mesmo. Nora, eu queria começar falando da sua origem. Você é gaúcha, não é? Eu sou gaúcha de Porto Alegre. Isso, mas você não ficou muito tempo lá. Você pode contar para a gente quando você veio para o Rio, por que que você veio? Olha só, Wanderson, eu vou te contar tudo, mas eu tô te ouvindo baixo. O teu som tá baixo para mim. Mas já está no volume máximo aqui. Eu tô com... Melhorou, não é? Não. Deixa eu ver se é o meu, só um instantinho. Veja só. Não, não é o meu. Tá, eu vou colocar um fone aqui, talvez melhore. Não adianta. Nora, melhorou? Não. Então não é o meu, é o seu.
Não, querido, o meu está no máximo. O meu também, eu estou te escutando muito bem. Deixa eu falar. Então, tudo bem, vamos nós. Eu Olha, sou gaúcha de Porto Alegre, não fiquei sim, muito tempo lá, não. Saí de lá com 4 anos e tive minha escolaridade de colégio e comecei a aprender balé tudo no Rio já. Mas eu, sim. eu comecei a aprender balé com 8 anos. E você começou onde? Foi na Dona Tatiana Lescova direto? Foi na academia da Dona Tânia, da Tatiana Lescova, e aí, alguns meses depois, eu fiz exame para Escola de Dança de Teatro, que na Sim. época, Escola de Danças Clássicas do Teatro Municipal, não chamava ainda Mariola Neva, Ah, mas é a sim, mesma escola. sim, a mesma escola. Uhum. E aí eu acabei de assistir um documentário feito pela Inês Bogeia, não é? Falando da Sim, sua carreira. E aí a você diz figuras da ali, dança. Figuras da isso, dança. sim, figuras da dança. E ali você entrou para a escola, mas com certeza o seu talento, e não só o talento, mas a sua dedicação também, fizeram com que você pulasse de ano, não é? Porque naquela época tinha uma coisa na escola de danças que se você atingisse uma determinada média, Uhum, que eu não me lembro qual era, você pulava um ano. E eu atingi algumas vezes, então eu fiz em 5 anos só a escola. Acho que sim, quatro, 4 ou 5. 4 anos. E você entrou muito nova para a companhia, não é? Entrei com 14 anos no corpo de 14 baile. anos. Sim, sim. Aí fiquei 3 anos no corpo de baile e com 17 anos eu passei a primeira bailarina por conta de um coreógrafo americano do American Ballet Theatre que veio montar uma temporada para nós, a convite da Tatiana Leskova, que era diretora na época, Uhum. chamava William Dollar. Sim, E o Dollar me deu vários primeiros papéis, culminando com o balé Combate, que foi um balé que eu amei fazer, adorei. É a é, história de Tancredo e Clorinda. E por causa disso, eu passei a primeira bailarina. E eu tinha 17 anos. sim. Você sempre fala desse balé, não é um balé muito conhecido. Acredito eu que tenha sido um balé muito impactante, não é? Senão, não só você, outras pessoas falam. E você dançou com Aldo Lotufo, não é? Nessa época, nessas temporadas, sim. Sim, Depois, muitos anos depois, eu dancei com o Paulo Rodrigues. sim, Paulo Rodrigues. Ótimo. Mas E aí, dancei oi? muitas vezes com o Aldo. Ah, sim, Dancei muitas vezes com o Aldo durante longo período. sim. Quando você já era bailarina do Teatro Municipal do Rio, qual foi o primeiro balé que você dançou? Uma menina muito jovem, com 14 anos, entrou para a companhia. Eu não me lembro Sim, qual foi o primeiro balé, sim, porque eu fazia corpo de baile e não foi nada que me marcasse, que me impactasse. Eu não sei qual foi, não posso te dizer porque não lembro. sim. Nora, o primeiro balé que eu dancei no Teatro Municipal foi A Bela Adormecida, onde você fazia a Fada Lilares. E era Isso. impressionante. Eu me lembro disso como se tivesse acontecido há pouquíssimo tempo. Eu em cena ali e você dançando, eu não conseguia tirar os olhos de você, pelo Ah, querido, espetáculo da sua dança. muito obrigada. Fico tão feliz de saber que você curtiu o meu trabalho, gostou. Que bom. Não, mas não há como não curtir.
e você dançou muito no exterior, não é, Nora? Em companhias importantes, em papéis importantes. Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso, por favor. A primeira vez que eu saí do Brasil foi para Nova York, para o Joffrey Ballet, e eu tinha 18 para 19 anos. E eu fiquei um ano no Joffrey. Eu saí daqui com uma bolsa de estudos para a escola do Joffrey. Só que eu cheguei lá e fiquei uma semana na escola e o Joffrey me contratou na companhia. Sim. E aí viajamos muito pelos Estados Unidos inteiro, fazendo espetáculos. E em Nova York o Joffrey se apresentava no City Center. Joffrey Ballet era no City Center, que fica quase em frente ao Carnegie Hall. E tive a oportunidade de trabalhar com coreógrafos maravilhosos, como o Geraldo Arpino, que era o coreógrafo da companhia, era sócio do Joffrey na companhia, era o coreógrafo oficial da companhia. Sim. E Jerome Robbins, que veio montar um balé chamado Moves, que quer dizer movimentos. E era um balé que tinha 4 casais, eu era um desses casais, né? E eram 20 minutos totalmente em silêncio, sem música, não tinha música. E o palco aberto, e a gente de malha, de roupa de ensaio. E foi uma experiência fantástica, porque ele já era um grande coreógrafo, ele já era Jerome Robbins. Sim. E eu me lembro disso perfeitamente bem, porque trabalhamos muito, porque tínhamos que contar o tempo musical no silêncio, mentalmente. E éramos 8 pessoas, e tínhamos que ter esse ritmo interno igual para tudo funcionar certo, né? Sim. E um ano depois, eu fiquei um ano no Joffrey. Eu voltei para o Brasil, continuei aqui. Aí tive um convite do Zaraspe, do Hector Zaraspe, que foi meu professor no Joffrey. Foi lá que eu conheci o Zaraspe. Sim. E o Zaraspe veio ao Brasil e montou para mim o padedê de Dom Quixote e o padedê de O Corsário. E foi a primeira vez que se dançou o padedê de Corsário no Brasil, foi essa montagem do Zaraspe comigo. E o Luiz Fuentes era discípulo do Zaraspe, espanhol, e também do Joffrey Ballet. Era meu colega no Joffrey Ballet. Depois disso, o Zaraspe me convidou para participar de um grupo que chamava Ballet Spectacular, que ia se apresentar em Buenos Aires, na Argentina, e em Montevidéu, no Uruguai. Esse grupo era encabeçado pela Margot Fontaine e pelo Attilio Labis, que era uma estrela, uma étoile da Ópera de Paris. E mais 4 casais. Eu e o Luiz Fuentes éramos um desses casais. Tinha um casal de São Francisco, tinha um casal australiano, e, enfim, não me lembro mais, faz muito tempo isso. Sim, mas sim. Esses espetáculos foram muito importantes para mim, e o fato de dançar no mesmo espetáculo que a Margot, que eu já conhecia de palco, né? Mas aí conheci pessoalmente. E aí, muitos anos depois, vou chegar lá, mas muitos anos depois, para não perder a dica da Margot, eu estava em Paris e a dona Tânia, Tatiana Lescova, me convidou para ir fazer o Quebra-Nozes
em Hong Kong. Sim, E em Hong Kong, o grupo, a companhia, a, a madrinha do grupo era Margot. E eu não tinha roupa de chuchus, enfim, para quebra-nozes comigo, porque eu estava dançando em Paris, Sherazade. Vou sim, explicar depois, mas enfim. sim, E aí eu falei com a Margot e ela me emprestou um chuchu para Rainha das Neves dela, chuchus dela, e um sim, chuchu para Fada Açucarada. E eu fui a Londres pegar na casa dela, e aí quando eu cheguei, ela não estava, e tinha assim, espalhado pela casa, pelos sofás e poltronas, vários chuchus, para eu escolher o que, que eu queria. sim. Aí eu peguei os dois e fui, fiz os espetáculos, ficamos 20 dias em Hong Kong. E aí ela me disse para eu deixar os chuchus em Paris mesmo, na Maison Saint Laurent, que ela era cliente do Saint Laurent. Sim. E aí eu me lembro que eu deixei os chuchus e eu comprei um coração para ela em Hong Kong de... Ai, como é que é o nome daquela coisa? Agora não me vem. Em inglês, em francês é ivoire. Como se fosse uma coisa óssea, é um osso branco. Você sabe o que Hum. é? Não, não. Eu estou tentando aqui, não, não, não Eu sei. comprei esse coração para ela e deixei junto com uma carta agradecendo na Maison Saint Laurent. Sim, Depois do balé Spectacular, que foi esse de Buenos Aires e Montevidéu, veio ao Rio o George Schibini, também a convite da dona Tânia, sim, montar Pássaro de Fogo e Daphnis e Chloé aqui no teatro. E eu fiz os dois papéis principais. sim, E aí, meses depois do Schibini ter partido, ele me escreveu me convidando para ir para Paris, para uma companhia que ele estava criando no momento, onde ele ia montar um balé em 2 atos, Sherazade, e que eu seria a Sherazade. Então, eu fui para Paris, óbvio, e claro, eu tinha consciência da sorte, da maravilha que era esse convite, porque, na verdade, eu nunca fiz audição nas companhias. No Joffrey, foi ele que me pegou e me contratou direto. sim, Em Paris, eu cheguei pela mão do Schibini. Ficamos um ano viajando pela França toda, pela Bélgica, pela Itália, e terminamos com uma temporada em Paris, no Théâtre de Paris, que eram espetáculos de terça a domingo. E sábados e domingos tinha 2 espetáculos. E então você vê que trabalhava muito, porque eu não tinha Nora, substituta, era eu e eu mesma. Então, quando tinha 2 espetáculos, eu fazia os 2 espetáculos. sim. Sabe Aí, o que me vem à cabeça? Como esse momento foi maravilhoso para você e muito desafiador, porque você era convidada como primeira bailarina, então você tinha que dar conta dos papéis por ser uma primeira bailarina e ao mesmo tempo você era muito jovem. Então assim, ao mesmo tempo você absorvia muita coisa. E isso foi fomentando, alimentando esta profissional que você é, não é? Porque, assim, você tem que se apresentar como uma primeira bailarina e, ao mesmo tempo, você aprende dos grandes nomes. Por isso que você chegou aonde chegou, Nora, né? obrigada, mas é isso mesmo, você tem toda a razão. Uma carreira
a gente faz pegando um pouquinho de cada coreógrafo, de cada professor, de cada trabalho que a gente faz, vai agregando aquilo fisicamente, psicologicamente, e você vai também se firmando como personalidade no palco, Sim. se desenvolvendo como personalidade no palco, o que é uma coisa diferente de você se desenvolver na vida, né? É bem diferente. Mas eu tive, sim, várias pessoas, porque ainda tem várias outras que eu ainda não falei, que eu vou Sim. falar, que me deram muitas oportunidades e que me levaram pela mão. Então, na verdade, eu nunca fiz audição para companhia nenhuma, porque nos Estados Unidos o Joffrey me pegou direto, eu não tive que ver nada de visto, as pessoas têm problema com visto, eu não tive que fazer nada. A companhia pediu meu passaporte e resolveu tudo. Na França, a mesma coisa. Aham. Dava o passaporte, eles resolviam tudo. Nessa temporada longa de Paris, o Roland Petit, que tinha uma companhia que chamava Le Ballet de Marseille. Sim. O Roland Petit, que é um mito da dança, é um gênio, Sim. foi assistir Sherazade. E nós nos encontrávamos diariamente na aula de manhã, que era uma aula que todo profissional importante que passava em Paris ia, era uma aula cheíssima, que era do Raymond Franchetti, que na época era diretor do Ballet da Ópera de Paris. Sim. E era um professor maravilhoso, um fantástico professor. E o Roland e a Zizi Jomer, que acabou de morrer na semana passada, não sei se você soube, Não a esposa do sabia. Roland. É, Sabia. é, faziam essa aula também. Então ele foi assistir Sherazade e aí no dia seguinte, na aula, ele me deu os parabéns e tal e me perguntou: "Você gostaria de vir para Marseille comigo?" Aí, claro que eu falei: "Claro que eu gostaria." Evidente. Então você vê como as coisas foram todas se encaixando. Eu nunca Sim. precisei correr atrás, entendeu? Sim. As coisas iam chegando. E aí, o período da companhia de Sherazade estava acabando, era o final do ano, e eu fui para Marseille. E ainda levei meu partner em Sherazade, que era o Jean-Marc Torres, que também queria ir e tal, e foi para Marseille junto. Sim. Lá em Marseille, eu tive a oportunidade de dançar com o Roland a versão dele de Copélia, que é uma versão totalmente diferente, não tem nada a ver com a tradicional. Não sei se você já viu, já viu? Já vi, eu acho que com uma bailarina americana, eu me esqueci o nome dela, mas é dessa época Karen que você. Kane. Você viu com a Karen Kane. Ela é canadense. Exatamente. Ela é Canadense? canadense e Karen Kay. hoje em dia ela é diretora do Balé do Canadá. Sim. Era uma bailarina maravilhosa. Sim, sim. Linda, tinha um físico Aham. lindo, tinha uma técnica ótima. Bom, aí quem dividia os papéis com a Karen Kane era a Loipa Araújo, que é uma cubana que foi casada com Azari Plesetsky, e a Loipa estava voltando para Cuba
Então, estava sim, saindo da companhia. E eu entrei no lugar da Loipa. Eu entrei no lugar dela. sim. É, se você viu a Copélia do Roland, você deve se lembrar de uma valsa que ele dança com uma boneca grudada nele. Você lembra de uma Ah, boneca de sim. pano, de tamanho natural? Aquilo, eu acho aquilo uma coisa genial. Absolutamente genial. E eu tive a oportunidade de fazer Svanilda dele, com ele, fazendo o Dr. Copélios, em Mônaco. Foi no Teatro do Cassino de Mônaco. Eu dancei outras coisas no Roland também, como Sim. Palais de Proust, como Septentrion, enfim, outros balés, mas a coisa mais importante foi Copélia. Ele era um coreógrafo, um coreógrafo muito diferenciado, não é? Sim, ele tem coisas absolutamente geniais. Não sei se você conhece bem os balés do Roland, todos conhece? Notre-Dame de Paris, Carmen. Não. Carmen eu assisti com a Zizi Jamel. É maravilhoso. São balés atemporais que ficam e vão ficar para sempre. Notre-Dame de Paris também é maravilhoso, é muito bonito. E tem L'Arlésienne. Já viu L'Arlésienne? A gente fez aqui no Teatro Municipal L'Arlésienne. Não, conheço. O Luigi Bonino, que estava na companhia do Roland na época que eu estive, e ficamos muito Uhum. amigos. E o Sim, Luigi é o remontador oficial de todos os balés do Roland no mundo. Então, sim. ele está uma hora em Tóquio, outra hora em Nova York, outra hora, enfim. E ele veio ao Rio e montou Carmen e L'Arlésienne para o corpo de baile. Sim. Eu já não estava mais dançando quando isso Uhum. aconteceu. Então, eu não Aham. participei. Aham. Apesar de eu estar fazendo aulas com a companhia, etc. e tal, mas eu não estava mais dançando. Sim. E aí eu fiquei no Roland uma temporada, um ano, e o Schibini voltou a Paris para fazer um outro trabalho e me chamou de novo. E eu quis ir, porque o que me interessava na companhia era a figura do Roland, era trabalhar com ele. E ele estava muito pouco em Marseille. Então, na verdade, a gente tinha aulas e ensaios e tal com outras pessoas. Ele chegava direto para os espetáculos, acabava ele, ó, voltava para Paris. Então, achei mais proveitoso para mim fazer esse outro trabalho de novo com o Schibini. Aí saí do Roland, voltei para Paris. Nisso, na aula, aquela aula que eu mencionei há pouco, do Raymond Franchetti, que era Sim. diretor do Balé da Ópera, apareceu um coreógrafo jovem cubano chamado Ricardo Nunes. E o Ricardo era diretor do balé da Ópera de Palermo, do Teatro Máximo em Palermo, na Itália. E aí ele assistiu à aula e aí ele me convidou para ir para Palermo como convidada, que ele ia fazer um balé para mim e fez. Era per viola, chamava, para viola. Era uma única viola num canto do palco de um compositor italiano moderno chamado Bruno Maderna. E eu dançava com um rapaz que era primeiro bailarino do Scala de Milão, Amadeu Amodio. E foi um sucesso. E aí o Ricardo tinha convidado muitos críticos
da França, da Alemanha, de outros lugares da Europa, para ver o espetáculo. Uhum. E eu tive 2 convites, um para a Ópera de Munique e um para o Ballet Théâtre Contemporain, na França. Aí eu resolvi me dividir, aceitar os 2. Então eu fiquei um tempo no Ballet Théâtre Contemporain e aí, tempo curto, espaço curto, e fui para Munique. Mas eu te digo, eu não gostei de Munique. Não gostei na época. Eu não gostei de Munique. Não Sim, gostei por quê? na época do trabalho, enfim, não. E eu não gosto da Alemanha muito, enfim. Eu quis voltar para a França e voltei e fiz uma turnê imensa com o Ballet Théâtre Contemporain, que veio à América do Sul. Fez uma turnê que começou no Brasil, começou em São Paulo, a gente foi a Belo Horizonte, ao Rio, aí a gente fez Buenos Aires, e aí foi subindo. Chile, Colômbia, Peru, Equador, aí e fomos subindo. Aí Costa Rica, até chegar no México. Foram 2 meses e meio de turnê com Ballet Théâtre Contemporain. E depois disso eu me lembro que eu tive férias, e aí o diretor-geral da companhia, do Ballet Théâtre Contemporain, levou a companhia era em Angers, levou a companhia para Nancy, que é uma outra cidade. Nancy é a capital da Lorraine, que é uma região muito próxima da Alemanha, muito frio demais. E ele fez lá o Jean-Albert Cartier, o nome dele. E ele tinha sido diretor da Ópera de Paris, diretor-geral. Ele fez a companhia lá, em Nancy, e foi a última companhia que eu estive na França. Eu fiquei 2 anos em Nancy, e aí eu quis voltar para o Brasil. Eu fiquei 5 anos na França. Nos primeiros 3, 4 anos, eu achava que eu não ia mais voltar ao Brasil. Eu gostei demais, foi muito bom. E tinha um campo de trabalho muito vasto, que a gente aqui não tinha, né? E sem contar que a gente ganhava muito melhor, muito bem. Sim. Então, eu achava que eu não ia voltar. Mas no meu 4º ano, me deu saudades. Me deu saudades, me deu vontade de voltar, de falar a minha língua, saudades do meu teatro, enfim. Sim. E aí eu pensei, bem, eu vou voltar para o Rio, e o máximo que pode acontecer é eu não querer ficar, não me adaptar, mas aí eu já tenho um percurso feito aqui na França, as pessoas já me conheciam, não era difícil de voltar para lá, entendeu? Sim. Nora, quando você fala saudade do Brasil, saudade da língua, saudade das raízes, né? As raízes, elas ficam ficadas dentro da gente, por mais que a gente não olhe para elas por algum período da nossa vida, tem uma hora que elas são tão fortes que elas como que saíssem de novo, não é isso? E aí é verdade o que você está falando, e foi o que aconteceu comigo. Mas não é todo mundo que é assim. Tem gente que não tem essa necessidade, que fica fora para a vida toda bem. Isso é muito pessoal, eu acho. Eu queria falar
você muito jovem, dançando fora, outra língua, né? Outros idiomas, outras pessoas. Eu queria falar da participação da sua família nesse apoio, né? Para que você voasse. Seus pais sempre te apoiaram. Sim, meus pais me apoiaram, sempre. Mas quando eu estava nos Estados Unidos, que eu tinha 19 anos, meus pais se separaram. Esse foi um dos motivos que eu quis voltar para o Rio naquela época. Eu fiquei meio sem chão, meio... E eles continuaram me apoiando, mesmo separados e tal. Mas o meu núcleo familiar sempre foi muito... como é que eu vou te dizer? Complicado, porque meus pais viveram 20 anos juntos, mas não viveram bem. Não viveram bem. E isso me afetou, claro, a mim e o meu irmão, afetou bem. E mesmo depois, quando eu voltei para o Brasil, que eles já estavam há anos separados, muitos anos, era complicada, as relações eram complicadas. Sim. Então, por um lado, eu tive, sim, o apoio deles na dança, na minha profissão. Por outro lado, eu tive um núcleo familiar bastante complicado, o que muitas vezes me perturbou emocionalmente, porque quando você é muito jovem, é difícil de levar isso. Não é fácil. É difícil. Até para a gente administrar esses sentimentos, isso demora um tempo, não é? E pode ser até que a gente nunca consiga administrar muito bem. A Verônica perguntou que idade você tinha quando você voltou para o Brasil, depois de ter passado na França esses anos. Eu tinha 30 anos. 30 anos? Peraí. 31. Eu tinha 31 anos. Aí eu retomei a minha carreira no teatro e trabalhei com todos os coreógrafos que passaram, com todos os diretores, dancei praticamente todos os grandes balés do corpo de baile. E você sabe de uma coisa? Apesar dos nossos problemas nacionais e locais do Rio de Janeiro e do Teatro Municipal, por consequência, por estar no Brasil, eu acho que eu tomei a atitude certa. Eu continuei tendo chance de trabalhar com grandes nomes. Sim. Porque quando eu voltei, um ano depois, entrou a Dalal Oscar no teatro. E a Dalal trouxe grandes nomes para trabalhar conosco. E grandes bailarinos, homens também, para trabalhar com as primeiras bailarinas, porque a gente tinha bailarinas mulheres, mas o naipe masculino não estava exatamente na nossa altura. Não Sim. que eles não fossem bons, eles eram bons e eram talentosos, mas eles ainda estavam um pouquinho defasados da gente. Sim. A dona... são minhas colegas. A Ana, a Botafogo, a Cecília, a Kersh, enfim. E a Dalal trouxe grandes nomes para dançar com a gente e para coreografar, e coreógrafos com balés renomados. Mas tem, no passado, pessoas que eu preciso falar, com quem eu trabalhei antes de ir para a Europa com o Schibini. Sim. Primeiro foi o Arthur Mitchell, que o Arthur Mitchell foi quem fundou o Harlem Dance Theatre. Ele foi o primeiro bailarino preto a
fazer parte de uma companhia de balé clássica nos Estados Unidos. E isso, naquela época, era coisa pra caramba. Sim, Ele sim. trabalhava com Balanchine no New York City Ballet. Ele veio para o Rio e ficou um ano aqui conosco, numa época, logo que eu voltei do Joffrey, tinha uma companhia que chamava Companhia Brasileira de Balé, que era do Paulo Ferraz, que era um armador, e da Regina, mulher dele, que era bailarina. E o Mitchell era um professor maravilhoso, um ensaiador, um coreógrafo talentosíssimo, e ele fez vários balés para a companhia e para mim. Sim. Então, eu amava o Mitchell. Amava o Mitchell. O trabalho dele era uma coisa. E um ano depois ele voltou para Nova York e fundou o Harlem Dance Theater. Tá me seguindo? É que eu preciso ver o tempo. A gente tem 1 hora no máximo, aí eu tenho que controlar. Quanto tempo a gente tem já A feito? gente já está falando há quase 40 minutos. Ah, pode deixar que vai caber. Aí, o Mitchell voltou para Nova York, fundou o Harlem Dance Theater, a companhia brasileira acabou e nós voltamos para o Teatro Municipal. Uhum. Aí continuamos no teatro mas a influência do Mitchell para mim, pessoal, esse ano de trabalho foi enorme, foi muito significativa. Aí um outro coreógrafo convidado veio para fazer uma série de balés também e me deu os primeiros papéis, que era o Oscar Arraes, que eu adoro como profissional, como coreógrafo e como pessoa também. Acho uma pérola de profissional, uma pessoa maravilhosa também. E isso foi logo antes de eu ir para a França, esses trabalhos com o Oscar, aqui no Teatro Municipal. Aí eu fui para a França. Mas então, de acordo com o que você estava falando, você vê quanta gente passou na minha vida e ainda depois que eu voltei, ainda tem mais uma leva enorme de gente que a Dalal trouxe. A dona Dalal é uma grande responsável pela difusão do balé clássico no Brasil, né? Ela realmente ela alimentou o Teatro Municipal do Rio com grandes produções, um trabalho de excelência com os bailarinos, né? Vocês, como você disse, vocês mulheres e os homens que ela trouxe para dançar. Isso tudo vai gerando expectativa no público, vai aumentando esse público, não é? Verdade. E isso que antes dela ir para o teatro, começar esse trabalho em 81, foi em 81 que ela foi. Ela já tinha, nos anos 70, antes de eu ir para a Europa, eu ainda trabalhava no teatro. Ela foi responsável por 2 temporadas maravilhosas no Rio, que ela trouxe o Royal Ballet inteiro, a companhia inteira, com as estrelas todas, para se apresentar no teatro. Uma maravilha. Isso foi importantíssimo. E, no outro ano, depois disso, ela trouxe o Balé da Ópera de Paris, com todas as estrelas. Então, foram 2 temporadas muito importantes para quem gostava de balé, para quem era bailarino, para quem era estudante, para o público em geral. E aí muitos anos se passaram, né, até ela voltar para ser diretora do balé do teatro. Depois ela foi diretora do balé e da Casa Geral. A fundação. E aí, ela, nesse período que ela foi diretora da casa, ela conseguiu fazer que as nossas temporadas tivessem 22, 23 espetáculos, coisa que nunca aconteceu no teatro, nunca. Nem antes, nem depois dela.
E isso era maravilhoso. E enchia, enchia. Sim. Eram 22, 23, 24 espetáculos cheios. Cheios. Eu me lembro de um quebra-nozes que atravessou dezembro e foi até janeiro. Isso, é verdade. É verdade. Aliás, esse quebra-nozes, não é esse que você está falando, mas o quebra-nozes da Dalal, eu adoro. A Ô, Nora, versão dela do quebra-nozes, eu adoro. E ela fez um, um convite para o Cyril Atanasoff, que era a primeiríssima estrela da Ópera de Paris, com quem que eu você já dançou? mas eu já conhecia ele da França, porque ele Uhum. foi fazer trabalho na companhia que eu trabalhava. Mas, de qualquer maneira, ter o prazer de dançar com o Cyril, o Padedê das Neves e o Padedê da Fada, no meu teatro, na minha cidade, uma emoção inenarrável. Inenarrável. E eu partilho dessa sua opinião em relação ao quebra-nozes da Dona Dalal. Eu até hoje não vi uma versão tão colorida, tão esteticamente harmônica, a E volta da... agradável, agradável, você não sente, aquelas 2 horas passam, você não sabe nem qual. Eu adoro o Pena dos Ratinhos, aquilo é demais, aquilo é muito bom, é um achado aquilo. Sim. E você sabe, Nora, que aí eu estou me lembrando desse documentário onde você foi entrevistada pela Inês Bogeia, e a Ana Botafogo falou algo muito interessante e importante, que você se colocou sem saber à frente do seu tempo, porque você era uma bailarina clássica que dançava balés que não eram clássicos. Isso hoje acontece, mas naquela época não acontecia, e você avançou, você abriu um caminho, não é? Então você é a bailarina completa, né? Eu gostei Olha muito só, daquela... eu me lembro bem desse depoimento da Ana e fico muito grata, mas ela quis dizer, eu, eu entendo assim, os balés neoclássicos, ou seja, que não eram balés de ontem, eram de hoje, mas usando a técnica clássica. Eu me lembro que ela falou que eu era exímia, que eu fazia com exímia. Sim. E eu Precisa... fiquei muito contente da minha colega, enfim, me dar esse aval, né? Mas eu fiz algumas coisas em dança contemporânea, poucas, e não era minha, não é a minha linguagem, não Sim, é a minha sim. linguagem. Mas eu entendo o que a Ana quis dizer, que eu era uma bailarina à frente do meu tempo, e eu acho que eu era assim, e você está confirmando agora. Eu penso também, eu penso também. Se a gente fizer um retrospecto, né, a gente vê bailarinas que se firmaram de uma maneira brilhante nos caminhos que optaram, mas elas pouco diversificaram a sua trajetória. E você diversificou. E isso é muito saudável para a sua carreira, para a história da dança, dos bailarinos depois. Né? Mas eu tive essa oportunidade, né, Wanderson? Porque as coisas foram acontecendo. Mas você Não fui podia eu. mas você podia ter dito não, e você não disse, você aceitou. Não, eu gostava muito. Não, eu gostava muito. Eram balés maravilhosos, como o Mandarim Maravilhoso. Eu fiz a versão do Oscar Arraes, antes de ir para a Europa. E quando eu voltei da Europa, o primeiro balé que eu acho que eu dancei foi o Mandarim Maravilhoso de novo, mas aí na coreografia do Milko Sparenblek, que é também maravilhosa.
tiveram muitos. O próprio Combate, do William Dollar, já era um balé à frente do tempo, porque da cintura para cima, a postura era de um cavalo, de você estar em cima de um cavalo, de um cavaleiro, quer dizer, não tinha braços e tinha as rédeas, entendeu? E da cintura para baixo, as pernas imitavam os movimentos de um cavalo, porque você estaria a cavalo. Sim. Então, mas tem muitos outros. Do Mitchell, Metron, não sei se você chegou a ver esse balé, Metron, do Arthur Mitchell. Nós fizemos no teatro algumas vezes. Teve um padedê que ele fez para mim também, muito lindo, bem neoclássico, bem nada de estilo do final do século, bem contemporâneo, né? Nova York, de Nova York, com o Geraldo Arpino e com o... deu um branco. Ai, daqui a pouco que eu te falei. Existe algum balé que você tenha gostado mais de dançar? Dentre todos eles. Eu acho que os balés que têm história, né, os grandes clássicos que têm história, que você pode desenvolver um personagem. Sim. Tem uma parte de atuação cênica da bailarina, que não é apenas a dança, como Gisele, Copélia, Lago, Baiadera, enfim, tem uma infinidade deles, né? Mas exigem esse lado de interpretação que é maravilhoso, né? Para quem está no palco, isso é ótimo, é maravilhoso. E, Nora, hoje você atua como professora, não é? Sim, eu gosto muito de dar aula, dou com o maior prazer, adoro dar aula, me realizo dando aula, sou muito feliz dando aula e transmitindo. É importante para mim, eu tenho prazer de transmitir os conhecimentos que eu adquiri nessa estrada toda que eu te contei. É uma estrada longa, a minha carreira foi muito longa para uma bailarina, porque as bailarinas nem sempre têm carreiras muito longas, né? Eu comecei com 14 anos e eu parei de dançar quando o Teatro Municipal fez 100 anos, que houve uma comemoração na frente do teatro, não sei se você viu, e eu dancei Cantabile, que é um padedê do Oscar Arraes, que é um padedê lindo, que eu adorei sempre dançar, dancei a vida inteira Cantabile, e foi meu último espetáculo. Mas foi uma carreira longa. E dando aula, eu tenho a chance de transmitir, de passar adiante tudo que eu consegui apreender, né? Nora, eu não sei se você se lembra, eu lhe entrevistei para um jornalzinho que existia para o Sindicato dos Bailarinos Profissionais. Você me falou. Para uma série Estrelas da Dança Clássica, né, Estrelas Brasileiras, e me impressionou muito a riqueza da sua carreira. O que acontece? Por que as pessoas, a grande maioria, não sabe disso? Porque não era a época das redes sociais, das grandes mídias. Verdade. Porque nós temos bailarinos brasileiros dançando por várias partes do mundo e a todos eles nós reverenciamos, mas eu, Wanderson, não conheço uma bailarina que tivesse uma carreira tão rica dançando. Por que tão rica? Dançando com grandes nomes que estão nos livros da história da dança, teatros importantes, companhias importantes, papéis importantes, como convidada o tempo todo, sem fazer prova,
Não que seja um demérito fazer prova e chegar ao posto Não, não, claro que não. Foi uma sorte minha. Então, tudo isso faz de você um nome de fato acima da média. Se nós estivéssemos na época das grandes redes sociais, das grandes mídias, as pessoas teriam essa noção de que dos bailarinos, aí eu repito, dos bailarinos brasileiros, a carreira internacional mais rica é de Nora Esteves. E eu quero... Muito obrigada, eu acho que é mesmo, muito rica. Sem desfazer dos outros. Não, eu sei que a Cecília teve também uma carreira fora, dançou muito fora, assim, mas eu acho que ela começou mais tarde do que eu e parou mais cedo. Então, fatalmente, não é tão longa quanto a minha, a carreira. Uhum. Nora, você vai dar aulas online. Eu gostaria que você convidasse as pessoas para participarem das suas aulas. Elas fazem contato com você através do seu Instagram? Não, eu vou fazer através do Google Meets, mas eu vou passar o meu celular e através... Eu tenho publicado no Facebook e no Instagram sobre as aulas online, que começam segunda-feira que vem. Isso. Passa o seu contato, então. A gente tem 2 minutos. Então, meu telefone, meu WhatsApp, onde a pessoa pode se contactar para ter as informações das aulas, é 21, que é Rio, né? 996840589. E te agradeço essa lembrança de me permitir falar das minhas aulas aqui. Nora, muito obrigado pela sua entrevista. Você, de fato, só engrandece, viu? Essa entrevista vai para o meu canal no YouTube e depois eu vou mandar para você, tá bom? Eu que tenho que agradecer esse convite maravilhoso que você me fez, essa chance que você me deu de falar um pouco da minha carreira. Você que é bailarino, isso é uma coisa rara. A gente tem interlocutores da dança, que conheçam a dança por dentro, como você conhece. E eu te agradeço muitíssimo a oportunidade. Muito obrigada. Você merece. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.